Salve, salve, meu povo, todo mundo bem? Eu espero que sim. E por que estou gravando este vídeo? Porque já comentei algumas vezes no Instagram, aliás, esse vídeo deve ir para os dois lugares, venho postando o meu processo muito aleatoriamente, pontualmente, falando da cirurgia bariátrica, porém, a maioria das pessoas que me seguem aqui, me seguem em função da peça Maior que o Mundo e do livro Maior que o Mundo, que falava sobre, que conta a história do João, que é um personagem que faz a cirurgia bariátrica. Eu escrevi, e aí eu resolvi fazer esse vídeo para poder contar para vocês, e vou gravar alguns vídeos e vou postando para poder contextualizar vocês e dividir o meu processo. Eu gosto sempre de lembrar que cada um, quando se fala de cirurgia bariátrica, cada um tem um processo, cada um de nós é um universo. E o que aconteceu comigo não necessariamente vai acontecer com você, enfim. Por isso, antes de qualquer coisa, recebo sempre muita mensagem perguntando: eu devo fazer a cirurgia bariátrica? O que eu preciso para fazer a cirurgia bariátrica? Você precisa de um médico especialista, na verdade de uma equipe. Então procure orientação médica, entenda o seu caso, entenda os prós e contras para você e aí você decide, certo? O que eu vou contar aqui é a minha história. Quando eu escrevi o Maior que o Mundo, lá em 2017, eu queria contar a história de um personagem gordo. E acabei mergulhando dentro de toda essa complexidade dentro da nossa sociedade, coisas boas, coisas ruins e etc. Esse personagem contava algumas histórias minhas, essa história conta algumas histórias minhas, mas não só, não é autobiográfico. E assim foi. Em 2019, eu descobri uma doença renal grave. Estava com a minha mãe doente, com Alzheimer, pandemia começando, um caos. E eu acabei descobrindo que eu tinha uma doença renal grau 4. E isso foi um baque, um susto. Você corre, vai fazer tratamento, vai descobrir como é que você cuida, como é que você consegue ficar mais tempo com os seus rins originais de fábrica. E dentro desse processo, depois de um tratamento muito pesado com corticoide, o meu médico falou: Hernani, a cirurgia bariátrica vai trazer muitos benefícios. Você é hipertenso, a hipertensão agride diretamente o seu rim e isso está acelerando o processo de perda do seu rim. Em algum momento você vai ter que entrar na fila de transplante. A gente vai tentar empurrar isso o máximo possível. Depois de muito sofrer, depois de ficar, meu Deus, eu escrevi uma peça, escrevi um livro falando sobre isso e agora vou eu fazer o procedimento que eu conto, enfim. Decidi fazer, porque era o melhor para a minha saúde. Comecei a terapia um ano antes da cirurgia, com psicólogo. Meu processo todo durou basicamente um ano, o que é um processo longo em comparação com alguns casos, mas no meu caso foi necessário e foi a melhor opção. Dentro desse período eu passei por muitos altos e baixos emocionais, lembrando, mãe doente com Alzheimer precoce, avançado, pandemia, sem trabalho, grupo de risco do risco, enfim. E em agosto de 2022, minha mãe faleceu. Uma semana depois, ou 15 dias depois, a minha cirurgia foi liberada finalmente e eu fiz a cirurgia em outubro de 2022. Então estamos próximos a completar um ano, né? Falta pouquinho para completar um ano. Nesse um ano eu perdi um total de 60 quilos. E dentro desse período de um ano existe uma montanha russa de sensações, de crises, de pensamentos, de otimismo, de desespero. E é algo que eu já falava um pouquinho na peça, eu já falava mais no livro, mas que aí eu tive certeza na prática de que, de fato, quando você opta por fazer uma cirurgia dessa, que vai mexer num órgão tão importante no nosso corpo como é o estômago, o mergulho é interno. E você vai mergulhar para dentro de você com as suas memórias, com a sua relação com a comida, com a sua relação com o seu corpo, com a sua relação com o mundo e principalmente
a relação que você tem com a forma que o mundo te enxerga. Que existe a maneira que você se vê, existe a maneira que o mundo te vê e existe a maneira que você realmente é, né? E é super necessário a gente continuar com, pelo menos na minha opinião, assim, você continuar com acompanhamento psicológico, porque os questionamentos vão vir. E porque a cabeça vai ficar. E sem esse acompanhamento psicológico, a chance dos momentos ruins, da parte baixa dessa montanha-russa, sem o acompanhamento psicológico, acho que tudo ficaria muito pior. Mas é isso. Então, a partir de agora, eu vou começar a alimentar mais aqui o canal, que eu usava só para divulgar coisas da peça, falar um pouco sobre isso, conversar com algumas pessoas, enfim. É isso. Maior que o mundo.